Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Alex Carreteiro, presidente da PepsiCo Brasil, multinacional com 11 mil funcionários no país, que completou 70 anos por aqui. Quando falamos em PepsiCo, muita gente lembra de Pepsi, não é? Mas a companhia é uma gigante da alimentação e das bebidas, com marcas muito conhecidas como Doritos, Todinho, Aveia Quaker, Quero Coco. O que faz mais sucesso no Brasil? Quais as mudanças de consumo nas regiões brasileiras? Porque tem produtos que vendem mais no Nordeste e tem outros produtos que vendem mais no Sul. Quais os planos do grupo em 2024, um ano depois da empresa investir 1 bilhão e 200 milhões de reais no Brasil? Qual a estratégia aí para dobrar o tamanho da empresa em pouco tempo? Tudo isso você acompanha em instantes. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Grupo BBF, há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Nós estamos de volta com o Show Business. A PepsiCo completou 70 anos de história no Brasil. E os números comprovam o quanto ela representa no setor de alimentação e bebidas no país. São 8 fábricas, mais de 250 mil clientes, 70 centros de distribuição e uma linha e uma frota de 4 mil veículos, que a maior parte são caminhões de grande e médio porte para transportar tantos produtos diariamente pelo país. O nosso convidado de hoje no Show Business é o presidente da PepsiCo Brasil, Alex Carreteiro, executivo que há mais de 20 anos atua em empresas de bens de consumo, alimentos e bebidas, isso em vários países. Alex, brigadíssimo pela presença aqui no Show Business. Quando a gente fala de PepsiCo, muita gente lembra imediatamente de Pepsi. Mas a PepsiCo é uma gigante aí da alimentação e das bebidas. Vocês têm marcas aí como Doritos, Todinho, Elma Chips, Quero Coco, Aveia Quaker, é muita marca. O que faz mais sucesso hoje no Brasil? Olha, Bruno, primeiro, obrigado pela entrevista, é um prazer estar aqui com você. Olha, a gente tem realmente um portfólio bem diverso, né? Então, assim, o nosso carro-chefe é Elma Chips, então a gente aqui tem Doritos, Lay's, Ruffles, Cheetos, mas o portfólio vai de aveia, Aveia Quaker, nós somos líderes em aveia, água de coco, Quero Coco. Temos 2 fazendas no Brasil com coqueiros próprios, então Quero Coco é uma marca líder também. Temos Todinho, que está nos lares brasileiros aqui há muitos anos, e Toddy. Então é um portfólio bem diverso e variado, além da bebida, né? Pepsi, Gatorade. Então é uma empresa realmente está em alimentos e bebidas. Vocês têm 2 fazendas só para produzir o coco? 2 fazendas Onde próprias. Fica em Petrolina, em Pernambuco. E, de fato, a gente verticaliza essa atividade de água de coco, porque a água é o coco natural mesmo. Então, essas fazendas a gente colhe o coco dia a dia e invasa esse coco na embalagem para ter água de coco, Quero Coco, fresca, realmente do solo brasileiro. De todos esses produtos tão conhecidos, né, marcas tão conhecidas dos brasileiros, nem se fala. Tudo que você falou, tem gente que tem memória afetiva, vai lembrar da infância, da adolescência ou está consumindo atualmente. Desses produtos todos, qual é o mais complexo de se fazer e produzir? Olha, o coco? Não, cada um tem sua complexidade, sua beleza. Eu diria que o que eu gosto sempre de falar é que nós somos uma empresa agrícola. Nós compramos mais de 450 mil toneladas de produtos agrícolas todos os anos. Então, isso aqui é muito relevante porque a batata é uma batata que vai do campo ao pacote para Lay's e Ruffles em 48 horas. Isso que eu quero que você explique. Por exemplo, vocês... Vou chamar você, viu? Você é dono da Lay's, por exemplo, no Brasil, Alex. Como é que é o processo de fazer? Você tem... Vocês plantam a batata ali para
para produzir e chegar na mesa do consumidor, é isso? Correto. Tudo começa no campo, né? Então a gente trabalha na toda a cadeia de valor. Então o campo é super relevante. Então a gente tem um acordo de longo prazo com agricultores. Então a batata é plantada, assim, 99% do que a gente vende no Brasil é colhido no Brasil e produzido no Brasil. Então isso é super relevante que a gente cria emprego. Então a batata, por exemplo, Leis está nos campos brasileiros, no Sul, em São Paulo, Minas Gerais. A gente colhe a batata dos fazendeiros. Nesse processo, a gente monitora com drones a evolução da batata. A gente tem processo de irrigação com muita tecnologia no campo. Então, isso é super importante. A gente traz para as nossas fábricas, a gente coloca Leis, 3 ingredientes, batata, óleo e sal. E vira, então, a Leis que a gente conhece, a Ruffles que a gente conhece, Doritos é milho. Então, vem do campo também, o milho vem do campo, chega todo dia nas nossas fábricas. Então, é um processo relativamente simples, né? E é do campo ao pacote. Todos os dias, aveia, quaker igual também, água de coco igual. Então, eu diria que tem cada um a sua complexidade, mas dentro de tudo, o importante é trabalhar toda essa cadeia de valor. Agora, você falou, por exemplo, só na batata, você tem drones que fiscalizam ali a produção das batatas. Minha pergunta é bem simples também. Como é que a tecnologia ajuda a produção de vocês? Porque vocês estão há 70 anos no Brasil. Evidentemente que há 60 anos a produção era de um jeito e a produção de hoje é outra. Sim. Como é que a tecnologia ali ajuda na produção? Você falou na batata, tem o drone ali, né? Ajuda muito, Bruno, porque o drone, ele está em cima das batatas, ele primeiro consegue ter uma sensibilidade sobre a temperatura e o ambiente. Tá? Segundo, ele vai conseguir tirar fotos e ver em tempo real qual é a qualidade daquelas batatas e como é que ela está evolucionando. Por exemplo, a batata que não vai ter boa qualidade. Ele Exato. detecta. Pode detectar lugares onde a batata... imediatamente... A gente retira, ou a gente sabe que ali pode ter um desafio, né? Então a gente já mapeia isso para poder realmente saber os lugares melhores e onde tem mais desafio. Porque depende muito da chuva, da temperatura. A gente também tem uma batata falsa que fica no chão, que é uma batata também tecnológica, conectada, onde a gente sabe a evolução daquele lugar do chão e quando a gente passa para coletar a batata, a gente tem muito mais informação. Então, tudo isso é uma tecnologia com inteligência artificial que a gente passa para os agricultores. Boa, você falou as duas palavras mais faladas de 2023, né, no mundo. Inteligência artificial. Isso é um tema que a gente discute muito aqui nos programas da Jovem Pan, né? A inteligência artificial já chegou na empresa de vocês? Olha, eu acho que já existe há muito tempo, né? A gente agora dá um nome, inteligência artificial, mas dados e, enfim, robôs, a gente sempre teve. Agora está cada vez mais sofisticado, mas sim, ela existe. Esse exemplo do agro é um deles, né? Técnicas de irrigação também são outros. Consumidores, nós temos uma base de 15 milhões de consumidores. A gente hoje consegue ter cada vez mais informação para oferecer nossos produtos para aquele consumidor específico, né, de todinho, da aveia quaker. Então eu diria que sim, a gente quer ser cada vez mais centrado nos consumidores, nos clientes e nos colaboradores. E a inteligência artificial ela ajuda muito a ter mais eficiência em toda essa cadeia de valor. Então do agro, as nossas fábricas hoje, a gente tem fábricas conectadas, sem papel, com muito mais dados, onde a gente consegue antecipar onde uma linha de produção ela vai ter potenciais problemas e vai parar mais. Então a gente faz manutenção preventiva naqueles lugares. Então, E isso é a inteligência artificial que detecta. Exatamente. Por exemplo, a fábrica em tal lugar está dando... São sensores na linha de produção que nos ajudam a antecipar potenciais problemas e paradas e então fazer uma manutenção. Isso é fabuloso para você que comanda uma empresa como a PepsiCo, né? Ajuda muito. Agora, um dos pontos que eu acho muito interessante, quando a gente fala de uma gigante aí como a PepsiCo, com marcas tão conhecidas, bom, é que vocês estão no Brasil. É uma multinacional, mas vocês têm 70 anos de presença no Brasil, presença mesmo com marcas, como eu falei, Todinho, todo mundo lembra, né? Eu tomei Todinho, todo mundo sabe. Agora, o que eu acho fabuloso é a questão da regionalidade, né? Porque eu imagino, e eu gostaria que você confirmasse, que tem determinadas regiões que devem preferir outros produtos. Por exemplo, a região norte talvez prefere consumir mais água de coco,
A região sul talvez possa preferir comer mais Doritos. Existe isso? Existe muito, assim, a gente está no Brasil, que é um país com dimensões continentais, né? Então é um desafio, eu diria que é um desafio porque essa sensibilidade regional, ela é muito relevante. Então a gente tem, sim, diferenças regionais, nós dividimos o Brasil em 4 países dentro do Brasil, justamente para poder capturar... Não são 5 regiões, Não, são poderíamos 4. dividir em 10, né? Porque o Brasil é tão diferente, mas a gente tem São Paulo, que é um país dentro do Brasil, a gente tem Leste, que é Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, nós temos o Sul e nós temos o Coneno, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, exemplos, o Sul, os sabores são muito mais cárnicos. Né? O Sul é pela força da carne, do churrasco, então a gente vai ter muito mais sabor a churrasco, a bacon. Você vai para Minas, são sabores muito mais queijo. Né? Você tem na Bahia um lugar, por exemplo, um pouco mais picante. Então a gente tem um exemplo de torcida, onde a gente pegou o pastel de camarão da Bahia e a gente fez torcida camarão com pimenta. Então é um sabor que ficou... E pegou o produto? Pegou porque a gente tem chefes corporativos que conseguem replicar esse sabor. Então a gente está sempre tentando inovar e também momentos de consumo. Por exemplo, o churrasco é um momento de consumo onde os nossos produtos entram. Então a gente desenvolveu uma linha torcida com vinagrete, torcida pão de alho. Sabor vinagrete, sabor pão de alho para ir junto com o churrasco. Sensacional, é mesmo? Você falou que tem chefes nas regiões que evidentemente detectam, sabe muito bem ali a alma do gaúcho, a alma do baiano, e aí eles vão repassando para vocês até criar um produto, é isso? Nós temos um chefe corporativo, né? Nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Sorocaba com um chefe corporativo e nós temos insights, ou seja, dados que vêm dos consumidores de todo o Brasil. Então a gente capta esses dados, a gente vê as tendências e a gente desenvolve junto com o chefe e junto com o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento. São mais de 100 cientistas em Sorocaba. E hoje a gente consegue, em 6 a 9 meses, lançar novos sabores com base no que está acontecendo em cada região. E aí, por exemplo, o de churrasco só lança na região sul. Esse churrasco a gente lançou para o Brasil inteiro porque é o momento de consumo do churrasco. Né? Tá? Mas tem produtos só regionais. Tem produtos regionais. Por exemplo, o pastel de camarão só foi lá para o... Foi iniciado no Nordeste, depois veio para todo o Brasil, mas a gente tem, por exemplo, Pingo Douro, Ostixi, são formatos muito comuns no sul do Brasil. Então, tem produtos que iniciam numa região e quando a gente vê que tem um potencial, a gente lança. E tem inovações globais que a gente também traz para o Brasil, que é o caso de Popcorners, que é um produto com uma tecnologia de ar quente, acabamos de lançar agora recentemente, e é um produto de sucesso global. A gente foi uma das primeiras fábricas fora dos Estados Unidos de lançar. O que é esse produto? É uma pipoca? É a base de milho. De milho? E é um salgadinho que ele nem é frito nem assado, é ar quente, sem glúten. E então um produto assim... totalmente diferenciado, crocante, para a tendência de saudabilidade. Esse é um ponto muito interessante de levantar com você, Alex. Como é que a empresa lida com uma tendência global de produtos saudáveis, de produtos de uma alimentação equilibrada? Como é que vocês lidam com isso? Olha, a gente tem vários anos trabalhando em poder ter sempre um perfil nutricional mais adequado possível. Então, a gente tem, nos últimos 5 anos, reduzimos mais de 40% o sódio, né, nas nossas batatas, nos nossos produtos. A gente implementou um óleo de girassol, que tem menos gordura saturada. A gente vem reduzindo também o açúcar. A gente lançou o todinho levinho, que tem 40% menos calorias do que o todinho regular, o Tod Light. Então é uma tendência de muitos anos e para nós é super relevante isso, né? Inclusive os nossos produtos na nova legislação, 85% não tem selos porque realmente já viemos fazendo esse trabalho de muitos e muitos anos. Então é super relevante, está sempre escutando o consumidor e está sempre lançando inovações adequadas ao perfil de cada região e dos consumidores no geral. E como você falou, tem esse centro, né, que deve ser esse centro de pesquisa e desenvolvimento. Exato. Em Sorocaba nós temos esse... É recente isso? Desde 2017. Tá. É um centro que funciona, faz parte dos 9 globais, então a gente tem essa honra de ter um no Brasil. É para o Brasil e para a América do Sul. Tá. Então a gente tem sempre aqui as tecnologias de embalagem, as mais recentes possíveis, né? Então sustentabilidade para nós é super relevante, então a gente está sempre procurando inovar com sustentabilidade, com sabor, para você estar sempre ali na frente do que o consumidor quer, antecipando tendências. Muito bem. A PepsiCo, em 2023, fez um investimento no Brasil
bilionário, né? Foi 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu acho que, na verdade, foi um investimento maior que vocês fizeram em 70 anos de história. Foi isso, né? Correto, Bruno, correto. Por quê? Um investimento tão pesado, que é excelente, tá? Que é excelente, mas em 70 anos de história, por que em 2023 a empresa decidiu fazer esse aporte bilionário? Nós acreditamos muito no Brasil, como você comentou no início, né? Nós temos 70 anos aqui de presença no Brasil. O Brasil é um mercado com 210 milhões de consumidores. Assim, hoje é um mercado super relevante para a Pepsi, que está entre os 10 maiores do mundo. Então a gente acredita muito no crescimento de todas as nossas categorias, né? A aveia, por exemplo, é uma categoria que está crescendo muito. As pessoas buscam aveia para fazer, enfim, várias receitas com aveia. Não só consumir a aveia em si, pode ser um topping, pode fazer crepe de aveia, pode fazer bolo com farinha de aveia. Esse é um exemplo. Então a gente tem o nosso água de coco, tendência de hidratação, de saudabilidade. Tem toda a linha de snacks também, de amendoins. Então as pessoas recebem mais em casa e a gente está dentro dos momentos de consumo. E o Brasil, assim, é um país que tem um potencial gigantesco para continuar crescendo. Então esse investimento caiu, que foi nos 70 anos, isso eu diria que é uma coincidência, mas também é uma aposta que a gente, estando no Brasil há 70 anos, a gente quer estar nos próximos 70 e acredita muito no presente e no futuro do Brasil. Você faz uma aposta aí, uma aposta não, que eu imagino que talvez você coloque como meta já, de dobrar a empresa nos próximos anos. É isso? A gente continua num trabalho de crescimento de duplo dígito, né? Então, assim, no ano passado, no ano retrasado, a gente tem tido esse crescimento. E sim, é uma aposta em relação ao Brasil, uma aposta em relação ao crescimento no Brasil. Temos ainda muito potencial nas nossas categorias, né? No Norte, no Nordeste, no Sudeste, enfim, todo o Brasil. Como é que você vai fazer isso? Porque a gente está falando, estou diante de um CEO aí, de uma gigante, como eu falei, né? Que é a PepsiCo. Como é que você vai fazer isso? Dobrar, assim, em curto espaço de tempo, uma empresa que já é muito grande? É um desafio. Assim, inovação é muito importante para nós, Bruno. Então, assim, nesse investimento, a gente está investindo em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Tá? Inovação, eu comentei Popcorns, que é um produto muito relevante. Nós também temos a Ruffles em formato de tubo, numa embalagem de papel 100% sustentável. Nós estamos fazendo muitas inovações também no final de 2023 e 2024. Então, assim, inovação, um pilar importante. Tecnologia, falei do agro. Temos também cada vez mais a tecnologia na nossa base de consumidores, onde a gente quer entender mais, inovar mais, capturar esses insights nas fábricas também. Tecnologia também de sustentabilidade em relação à água. Nós temos hoje, já atuamos na fábrica de Itu, que é a nossa maior fábrica, reutilizando toda a água da fábrica. Temos uma membrana que filtra a água e a gente reutiliza toda a água. Então, é uma tecnologia moderna que é muito importante. A gente sabe o desafio que o Brasil tem, né, com sustentabilidade. Então, água, energia renovável, diversidade, equidade e inclusão, para nós no Brasil é super relevante também. Falando nesse ponto, não sei nem se você está sabendo, creio que você não está sabendo, mas uma dos seus 11 mil funcionários tem uma pergunta para você, fez uma pergunta para você e a gente vai exibir agora aqui no telão do Show Business. Vamos acompanhar. Alex, a PepsiCo investe em projetos de distribuição de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade, como a Gastromotiva, por exemplo. Qual que você acha que é o papel das indústrias de alimentos no combate à insegurança alimentar no Brasil? Belíssima pergunta, hein? Nossa. Belíssima pergunta e uma pergunta muito brasileira, né? Muito brasileira, surpresa mesmo, não sabia, mas super legal, porque assim, a gente realmente trabalha com a Gastromotiva há muitos anos, há mais de 5 anos, e o foco nosso, assim, com insegurança alimentar, com a Gastromotiva, da gente poder entregar marmitas para pessoas em situação desfavorável. A gente já entregou mais de 300 mil marmitas junto com a Gastromotiva. É um projeto fantástico. O que é a Gastromotiva? A Gastromotiva é uma empresa que trabalha nas comunidades para formar chefes comunitários. Então, o que significa isso realmente? A Gastromotiva quer ajudar na insegurança alimentar, então trabalha com chefes nas comunidades. Ela ensina os chefes a fazer vários pratos de cozinha. Esses chefes depois cozinham fazendo marmitas para as comunidades e formam novos chefes também.
Então, já está em várias cidades do Brasil, já está até fora do Brasil. Então, é um projeto lindo, maravilhoso, que é o Davi Hertz, que lidera esse movimento. E nós somos parceiros, trabalhando realmente mão na mão com a Gastromotiva para poder, durante a pandemia foi super relevante. Imagino. Muitos saíram depois da pandemia, nós ficamos porque a gente acredita nesse potencial transformador da Gastromotiva. Então a gente apoia, a gente faz também doação de alimentos, nós criamos junto com outras empresas um movimento para todos na mesa para poder fazer doação de alimentos que estão chegando ali no prazo de validade ou que estão com risco de chegar no final, a gente faz doação de alimentos. Então é algo que está no coração da PepsiCo, nós somos uma das maiores empresas de alimentos e bebidas e a gente tem insegurança alimentar como um ponto super relevante de trabalhar nas comunidades, de poder melhorar. A gente fez um apoio agora também junto com Amigos do Bem. Todinho, a gente fez um aporte com Todinho, para cada compra de Todinho a gente fez uma doação com Amigos do Bem para apoiar a educação no sertão do Ceará e também a alimentação nessa região tão desafiadora. Então, faz parte do nosso DNA e esse projeto com a Gastromotiva é um de vários. Que legal, que legal. Você falou do Todinho e você falou antes que você tem uma base poderosíssima aí de dados dos consumidores, né? Que não é de hoje. O Todinho, por exemplo, continua o paladar infantil? Todinho. Sendo consumido massivamente por criança, talvez adolescente? Olha, sim, mas também tem 30% do público que são adultos. É mesmo, 30% é adulto. Nós, como você ou como eu, nós crescemos e... Exato. Né, e a gente, assim, o Todinho Levinho, que a gente lançou 3 anos atrás também, são produtos que têm uma aceitação muito grande e é um produto estrela aí que está nos lares brasileiros e tem um lado emocional muito forte também, né? O Todinho Levinho que você está falando é justamente seguindo aí nessa tendência global da questão de uma alimentação mais saudável, né? Totalmente. É um produto que tem menos calorias, menos açúcar, sem adoçante e com o mesmo sabor irresistível do Todinho regular. É o mesmo? É um sabor irresistível. É impressionante. Você é um bom garoto propaganda, além de tudo. Você acha que um CEO hoje tem que ser ligado com marketing, ser um bom vendedor? Eu acho que tem que ser genuíno. Eu não falaria se eu não acreditasse. Então, que realmente o produto é incrível e as pessoas que fazem também esse produto têm uma atenção e um carinho pela qualidade muito grande. O Alex, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a trajetória dele, mas você já passou por 7 países trabalhando sempre, em geral, na liderança, né? Nos últimos 20 anos você passou por todas as grandes aí de bens de consumo, né? De alimentação, passou pela Nestlé, passou por Suíça, foram vários países, né? O que diferencia o consumidor brasileiro de todos esses países que você passou? Eu imagino que deve ter diferenças. Olha, o Brasil tem essa dimensão continental que poucos países do mundo têm. Então, eu diria que o que diferencia é muito isso, é entender o que você comentava no início, essas diferenças regionais, esses sabores regionais, essa exigência do consumidor sempre por sabor. Assim, a gente pode fazer o que a gente quer, mas o sabor é muito importante nos nossos produtos. Nunca vamos... O sabor tem que ser sempre a prioridade número 1. Prioridade. Então, assim, e cada região vai ter aquelas preferências, mas eu diria que o brasileiro é um povo exigente, é um povo emotivo, então tem essa relação emocional com as marcas. Qualquer mudança que você faz numa embalagem, o produto pode ser já tem chuva de críticas. O consumidor ele vai se expressar, positivo ou negativo. Então eu acho que é super motivador trabalhar no Brasil. Eu sinto aqui no Brasil que é diferente realmente essa paixão e esse lado humano que o Brasil tem, que poucos países do mundo têm, sabe? As pessoas, o fato de ter esse positivismo, da gente poder fazer acontecer, das pessoas estarem sempre dando sugestões. Isso é super legal do Brasil, né? Você morou em 7 países, como eu falei, né? Mas você trabalhou muito no Brasil, né? Trabalhei muito no Brasil, Muito no Brasil. Sim. O que mudou, você acha, no desejo do consumidor aí de alimentos, de bebidas no Brasil? Teve mudança? Eu imagino que todos os setores, eu faço com frequência essa pergunta para os executivos que sentam nessa cadeira do show business, né? E sempre tem mudança. Eu recebo CEOs de montadoras, qual que é a mudança aí no desejo do consumidor de carro? Fala lá a mudança.
Nesse setor teve mudanças relevantes? Nossos produtos têm a mesma qualidade do que Estados Unidos e Europa. Mesma qualidade, mesmos critérios. Então, isso é muito relevante, esse ponto em relação à qualidade, sabe? Depois eu diria que é um consumidor que busca muita inovação também. Gosta de experimentar, é um consumidor exigente, mas que gosta de provar coisas novas. Então, a gente tem que estar sempre inovando e é um consumidor que cada vez mais está olhando a sustentabilidade e a naturalidade. Produtos cada vez mais natural, quer entender a origem dos produtos. É um consumidor que às vezes é até bairrista, né? Cada região é importante. O fato da gente dividir o Brasil em 4 países dentro do Brasil e a gente ter fábricas em cada região é muito bom, porque a gente é uma empresa local em Curitiba. A origem da PepsiCo é Curitiba também, é Curitiba, é São Paulo. Curitiba? Foi uma fusão da Elma e da Chips entre São Paulo, American Chips e a Elma em Curitiba. Então a gente consegue ter fábricas em muitos estados, né? Temos 8 fábricas, e ser muito local dentro do Brasil. E eu acho que essa é uma especificidade do Brasil. As pessoas querem saber de onde vem a origem do produto, que é de qualidade, e quanto mais local, ainda melhor. Agora, eu falei aqui, são 250 mil clientes, né? Sim, 250 mil clientes que a gente chega diretamente, nós chegamos a muitos mais indiretamente. Isso você está contando desde o barzinho de uma cidade, sei lá, de 6 mil habitantes no Brasil até na capital São Paulo. Totalmente. Então esses são os que a gente chega diretamente. É super importante dizer que a nossa particularidade, você comentou que nós tínhamos 4 mil veículos, é porque nós entregamos diretamente nesses pontos de venda. Né? Vocês não terceirizam? Não terceirizamos para esses 250 mil clientes. Isso por quê? Porque eu imagino que terceirizar talvez ia sair mais barato, né? Não, é um ponto super importante. Assim, o nosso produto, eu comentei que a gente tem do campo ao pacote em 48 horas, uma batata Lay's e Ruffles, né? Então, assim, é um produto que, além de ser fresco, ele tem uma durabilidade, ele é frágil e tem uma durabilidade curta, são 16 semanas. Então, a gente tem essa expertise de poder levar esse produto para os 250 mil pontos de venda, entregando loja a loja e da maneira correta, sem estragar o produto. É uma coisa que pode parecer simples, mas que tem os seus desafios. Não sei para quem está nos assistindo. Para mim, isso daí não deve ser nada simples. Porque a gente está falando de Brasil. A gente não está falando da Suíça que você morou, né, da França que você morou. A gente está falando do Brasil. Tanto que eu até queria questioná-lo sobre o maior desafio de você presidir uma empresa como essa, com tantas marcas e também com tantos funcionários, 11 mil. Qual que é o maior desafio? É a distribuição? Distribuir produto para todo lugar desse país, no sul, norte, nordeste, rincões do país inteiro? Esse é um dos desafios, eu diria. Por isso que nós temos 70 centros de distribuição espalhados pelo Brasil para a gente ter essa proximidade. Mas eu diria também que é da gente poder estar sempre próximo. Nós temos 11 mil colaboradores, mas o que eu gosto de sempre dizer é que 90% dos colaboradores, eles estão nas fábricas, nos centros de distribuição e em vendas. Então nós somos uma empresa da linha de frente. Eu tenho assim um amor gigante pelos colaboradores que durante a pandemia nós não paramos. Somos uma empresa de alimentos e bebidas. Então, assim, nós como time de liderança, estar próximos dos armazéns, dos promotores, de vendas, é algo que eu prego muito. Né? A gente celebra, por exemplo, uma inovação a 1h da manhã no turno da noite. E essa proximidade, eu digo, para todo mundo da sede entender que nós somos uma empresa da linha de frente, nós fazemos isso bem, mas é um desafio de cada dia para a gente estar cada vez mais próximo dos colaboradores. Alex, você vai muito nas fábricas? Muito. É? Vou muito nas fábricas, saio muito com vendedores. Ontem estava no Rio de Janeiro com um time de vendas lá, centro de distribuição, falando com clientes, com fornecedores. E acho que o nosso trabalho é esse. Somos uma empresa de consumo e a gente tem que estar próximo de onde as coisas acontecem. Então, não é para estar no escritório, é bom, mas é para estar onde as coisas acontecem. Eu achei muito curioso, porque quando você chegou aos estúdios da Jovem Pan, que fica na Avenida Paulista, em São Paulo, eu soube que você foi verificar um ponto de venda ali para ver se tinha a marca de um produto seu. Correto. Você faz isso com frequência? Fica analisando, entra na loja para ver se tem produto seu? Não só eu, mas todo o time.
É mesmo? E quando não tem, o que acontece? Não tem o Doritos aqui. Muito simples. A gente pega o contato da loja. Normalmente tem, tá? Mas a gente pega o contato da loja. Eu tô falando que ele é bom vendedor. Normalmente a gente pega o contato da loja, liga para o time de vendas e diz, olha, por acaso se faltou, que vendeu muito e tudo, se não tem, é porque não tem, mas talvez tem ruptura, que pode acontecer, e a gente dá um status da loja ali. E esse é o trabalho nós, assim, é ponto de venda por ponto de venda, né? E um dos desafios, para voltar nos teus desafios, acho que um dos desafios é a cadeia de valor. Trabalhar toda a cadeia de valor. Esse é um processo muito complexo no país como o Brasil. Então você, quando tem que trabalhar qual é a previsão de vendas, né, produto por produto, de poder entregar a dia, de poder programar tudo isso, esse é um mega desafio também, sabe? Então a minha atitude é a atitude de todos, porque a gente tem que estar lá no ponto de venda para ver se está bem executado, se o produto está bem visível, etc. Eu vou mudar até um pouquinho a questão, não é o desafio, mas o que é mais difícil, por exemplo, é essa parte matemática, vamos chamar assim, dos resultados, de analisar, porque são muitas marcas, né? É analisar resultado por resultado, é lidar com as pessoas para que todo mundo esteja satisfeito no seu trabalho. O que é mais difícil? O líder tem que tocar na parte hard e na parte soft, né? Na parte de liderança e na parte de números. Então, eu acho que é uma combinação de tudo, né? Então, quando você toca em toda essa cadeia de valor, esse processo que a gente acaba chamando de S&OP, né? É um processo de previsão da demanda e da entrega, é um processo que tem seus desafios. Aqui a tecnologia ajuda muito. A previsibilidade da demanda em função do tempo, em função das várias características, isso tudo é muito importante. Então, quando você vai pegando já dados que te dizem, não, aqui cuida com esse fator aqui, pode ser que cresça mais ou que caia mais. Quero coco, por exemplo, muito flexível a variação da temperatura. Não, isso era uma pergunta que você estava falando, eu estava me questionando aqui. O tempo, ele mexe muito com a produção de vocês? Porque você tem 2 fazendas. Né? A PepsiCo tem 2 fazendas no Brasil. Por exemplo, quando o tempo está ruim, o tempo está bom, ele mexe com a produção de vocês? Olha, ele vai mexer com a matéria-prima, né, de uma batata. Se chove muito, ela pode ter impactado o nível de sólidos da batata ou do milho. E ele vai mexer na demanda. Se você tem muito mais sol, Quero Coco é um produto que vai crescer mais. O calor vai fazer crescer produtos como Quero Coco, que vai ser um pouco mais desafiador em produtos como Toddy, que é mais um produto que tem uma sazonalidade mais no inverno, as pessoas ficam mais em casa, gostam mais de uma bebida quente. Então você vai sim, a beleza de ter um portfólio é que a gente cresce em categorias no verão, o caso de Alma Chips, o caso de Quero Coco, e outras no inverno, que é o caso de Toddy, por exemplo. Então, tendo um portfólio, você consegue balancear e aproveitar todo o ano. Que espetáculo, hein? Agora, você estava falando muito da proximidade com os funcionários, né? Que isso é fundamental, sobretudo no cargo que você ocupa. O que você mais valoriza hoje num profissional? Olha, atitude. Com certeza, a atitude é primordial. A parte técnica é super, não vou dizer o contrário, mas com a atitude a pessoa consegue aprender. Eu acho que o mundo está evoluindo tanto, a gente falou de inteligência artificial, línguas e tudo, então a pessoa com atitude, ela consegue crescer. A atitude de querer aprender, a atitude de trabalhar em equipe, a atitude de atuar como dono. A gente prega muito isso, né? Então, somos uma empresa complexa, trabalhando a cadeia de valor. Então, quem atua como dono sabe resolver problemas, sabe entregar resultados. E é fácil identificar uma pessoa com atitude, por exemplo, nesse esse batalhão aí de 11 mil pessoas? Nós temos vários testes para poder, antes da pessoa entrar na PepsiCo, para poder identificar. Como tudo, os testes podem falhar, mas eu diria que a gente está cada vez mais acertando. Que eu imagino que não deve ser muito fácil, né? Porque a questão técnica é mais fácil, né? Às vezes numa questão de prova você consegue identificar rapidamente, inclusive. Você tem prova e tem entrevista, né? Então você acaba, mas como tudo... Agora, a atitude não deve ser tão fácil, né? Olha, eu posso te dizer... Ou você consegue identificar no olhar já? Não, você vê. Eu digo, por exemplo, os nossos promotores no ponto de vendas. Nossos promotores, assim, têm uma atitude de dono. Você vai visitar uma loja e fala, deixa eu mostrar para vocês a minha loja. Então, assim, você já fica com aquela, não, porque aqui eu conquistei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso dá uma energia em todo mundo e nós somos uma empresa muito familiar, então a gente gosta realmente de poder ver e você detecta rapidamente
a paixão dos nossos colaboradores, sabe? Por ser uma empresa onde 90% das pessoas são promotores, são vendedores, estão em fábrica, a gente valoriza muito as pessoas e a gente dá oportunidade para as pessoas crescerem. Enfim, tem pessoas hoje que são diretores, começaram como promotor, começaram no armazém. Isso é muito legal. E a pessoa que você costuma promover, cara, promotor que cresce ou o gerente que vira diretor, pode ser na sua trajetória mesmo ou dentro da PepsiCo. Em geral, ele tem que ter o quê? Além da atitude que eu já ouvi você falar e destacar essa valorização do profissional. Bom, tem que ser uma pessoa que possa estar entregando resultado, ou seja, você tem o como e o que, né? Então, naturalmente, você tem que estar entregando com a atitude correta, ser uma pessoa ética, uma pessoa que trabalha em equipe, uma pessoa que tem iniciativa, uma pessoa que atua como dono. Nós temos 7 valores da PepsiCo que são super relevantes. Uma pessoa que coloca o consumidor no centro de tudo, sabe? Então, assim, isso é super relevante da gente poder, verificamos todos os anos como é que as pessoas estão em relação aos valores da PepsiCo, né? Que são valores muito humanos, valores muito de equipe, de execução, de ética. Então, isso tudo faz com que os melhores são promovidos. Mas é muito importante da gente criar um ambiente inclusivo. Diversidade, equidade e inclusão é muito relevante. A gente prega muito para isso. Hoje nós temos 49% dos líderes são mulheres. Nós temos 26% dos líderes que são negros. Nós temos grupos de afinidade de mulheres, de negros, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, acima de 50 anos. Então a gente acredita realmente que o ambiente tem que ser inclusivo e para as pessoas, independente de que grupo pertence, né? Independente de quem elas são, que elas possam ser respeitadas pelo que elas são e atingir o seu máximo potencial. Falando nisso, a gente tem mais uma e a última pergunta de um funcionário, de uma funcionária do Alex, que fez uma pergunta para o CEO. Vamos acompanhar aqui. Alex, a PepsiCo fundou o Mover e nós estamos avançando nas nossas iniciativas pela equidade racial. Para você, qual o papel das empresas para mudarmos a realidade das lideranças negras no país? Ótima pergunta. Boa pergunta. Você já adiantou na sua última resposta. Uhum. Mas eu quero que você fale também, porque até você, como CEO, tem um treinamento. Sim. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma honra da gente poder contribuir em um país como o Brasil, né, que tem 56% da sua população pretos e pardos, assim, é uma honra da gente, como branco, é um privilégio que nós temos e eu diria que tem uma obrigação da gente poder participar em poder apoiar a liderança negra, né? Então, o desafio do Brasil realmente, primeiro a gente tem que ter representatividade dentro da empresa. Nós acreditamos muito que uma empresa que representa a sociedade empresa que tem melhores resultados, que sabe escutar melhor o consumidor e inovar melhor, tá? Então, o que nós, justamente aqui sobre a pergunta do Mover, né? O Movimento pela Equidade Racial, nós éramos aqui, início de 2021, éramos 7 CEOs, com concorrentes até outras empresas, e a gente via que o Brasil tem 56% de negros e apenas 6% dos líderes são negros. Isso é um fato ainda hoje. Então, e que nós tínhamos uma responsabilidade de poder iniciar um movimento para mudar isso. Então, o que nós fizemos? Nós criamos o Mover. 2 grandes iniciativas, 2 grandes apostas. Primeiro, impactar 3 milhões de líderes negros. 3 milhões de líderes negros, como nós fizemos mentoria, fazer também classes de inglês, ajudar esses líderes a poder estar melhores preparados para uma entrevista de trabalho, a fazer um currículo. Então, a gente quer impactar 3 milhões, o primeiro objetivo, até 2030. Segundo objetivo das 7 empresas é recrutar 10 mil líderes adicionais negros, tá? Então, éramos 7. Hoje, 2 anos depois, somos 49 CEOs. Todas essas empresas aqui, a gente está falando de concorrentes como Mondelez, Nestlé, L'Oréal, Coca-Cola. Então, eu acho que isso me fez realmente olhar essa causa com uma maneira muito mais fina, com muito mais sensibilidade e poder mostrar que uma empresa como a PepsiCo e eu como líder, a gente pode fazer a diferença na sociedade brasileira, né? Como eu comentei, há 5 anos atrás
15% dos nossos líderes eram negros e hoje nós temos 26% de líderes negros. Queremos chegar a 30% em 2025 e é uma mega satisfação de poder realmente ver as pessoas crescendo. Queria dar um exemplo também de uma coisa que nós fizemos. A gente o nosso programa de trainee, a gente fez um programa de trainee para negros, né? E nós também na entrada no recrutamento, a gente tinha a exigência do inglês e nós retiramos, porque a gente estava deixando de fora. Porque a gente estava deixando de fora grandes pessoas e grandes líderes porque não falavam inglês. Então a gente hoje recruta pelo potencial e a pessoa quando entra tem 3 anos para aprender inglês e tem funcionado muito bem. Tá. Muito bem. O papo tá bom, hein, Alex? A gente está conversando com Alex Carreteiro, presidente da PepsiCo no Brasil. Olha, a gente vai dar uma rápida pausa, o Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes com mais um bloco de entrevistas com o presidente da PepsiCo Brasil, Alex Carreteiro. Até já. E nós voltamos com a segunda parte da entrevista com Alex Carreteiro, que é presidente da PepsiCo no Brasil. Alex, no primeiro bloco você falou amplamente aí da sua trajetória mais do que bem sucedida aí, né? Você passou por várias empresas, passou por 7 países em geral, praticamente nas últimas 2 décadas sempre na liderança, né, de companhias. Tem muita diferença de gerir uma companhia na Suíça, na França e no Brasil? Sempre tem, Bruno, mas eu diria que o mais importante é o trabalho que a gente faz para aprender rapidamente sobre as culturas onde a gente trabalha, os lugares onde a gente trabalha, né? Então eu diria que países como a Europa, né? Eu trabalhei na Suíça, na França, Portugal, Espanha, muito mais organizado, mais quadrado, a Suíça é mais organizada ali, mas no geral eu diria que o grande ponto é a gente sair da zona de conforto, da gente poder escutar, da gente poder estar em contato com pessoas nos vários níveis da organização e poder construir planos juntos e encontrar uma maneira da gente fazer o segmento para executar esses planos da melhor maneira. Ô Alex, uma questão que me ronda agora é que você é carioca. Já perdi o sotaque, né? Já perdeu o sotaque. Como é que você conseguiu? De tanto morar fora, é isso? De tanto morar fora, eu diria, né? Exatamente. Carioca da Barra da Tijuca, é isso? Exatamente. Como é que um carioca da Barra da Tijuca que deve gostar ainda de tênis, Gosto muito. Queria seguir a carreira de tenista, virou um CEO tão importante no Brasil, gerindo empresas gerindo multinacionais do tamanho de uma PepsiCo? Primeiro dizer que as coisas vão acontecendo, tá? Assim, de fato, eu morava na Barra da Tijuca, tinha 10 anos, minha mãe falou, olha, ela é professora da UF, se aposentou, nós vamos morar em Paris, onde ela foi fazer um doutorado de psicologia, a gente foi morar em Chinatown, em Paris. Então, você imagina, ali em frente à praia, fomos morar no quarto e sala, em Paris, em Chinatown, diversidade desde o primeiro momento da minha vida. Comecei a jogar tênis, de fato. Tinha esse sonho de tentar ser profissional, né? Eu estava aqui entre os 15 do Brasil, no juvenil. Consegui uma bolsa de tênis da universidade nos Estados Unidos, na Temple University, na Filadélfia, e fui para lá. Perdi muito mais do que eu ganhei, no geral, no tênis. Eu acho que isso me deu muita resiliência. Fui um tenista fracassado. Mas o que eu aprendi com o tênis, assim, eu utilizo cada dia, sabe? É assim, mesmo? Essa gestão do estresse. Isso é importante você falar. Quer dizer, as derrotas no tênis te ajudaram a ser esse CEO que você é hoje? Muito, muito. Me ajudar. Essas mudanças de país, 7 países, onde você, quando está bem, é aquela hora de mudar, né? Então, essa é uma das coisas. E o esporte, a gestão do estresse, a preparação, trabalho em equipe, jogando tênis universitário numa equipe lá nos Estados Unidos, o fato de você... O tênis é um esporte onde você não sabe quanto tempo vai demorar, as condições climáticas, a quadra pode ser de saibro, quadra dura. Então, acho que o fato de poder perder, reaprender, reanalisar, são qualidades, ter ética, ter atitude, respeitar o adversário, tudo isso são qualidades que eu utilizo muito no dia a dia. E você pratica ainda? Eu jogo muito menos, naturalmente, do que antes, mas eu sou fã do esporte. Fui no US Open esse ano, acompanho muito, tenho amigos no esporte e amo todos os esportes, na verdade. O tênis sou muito paixão próximo. mesmo. Nenhum dos meus filhos seguiu,
Mas, enfim. Aliás, quando você fala em filhos, não são 2 filhos, né? Você tem 5 filhos e está no caminho do 6º. Tá vindo aí... Posso falar o nome dele? Pode falar. Tá vindo aí o Enzo, em 2024, né? Quais são os conselhos que você dá para os seus filhos? Olha, seria muita humildade aqui falar, porque eu aprendo a cada dia. Primeiro que eu acho que eles têm que seguir o caminho deles. Né? Assim, a Maria que jogasse em tênis, um foi pro futebol, outra pro canto, o outro também no futebol, enfim. Então, primeiro dar autonomia com direção para seguirem o caminho deles. Eu diria que eu tento entender os meus filhos individualmente e coletivamente. Então, eu vou almoçar ou jantar individualmente com cada um deles. E a gente tem, naturalmente, os jantares juntos, para poder... você vai captando a ideia de cada um. Eu gosto muito de fazer, assim, cada 2, 3 meses um almoço com cada um deles. Que legal. Para a gente poder ter um tete-a-tete ali, eu poder entender mais. E, naturalmente, nos jantares é onde cada um se expressa, mas aí você vai poder tendo essa sensibilidade, né? Sou muito próximo das atividades deles, da escola, do que eles fazem. E eu diria que nós indo, assim, eles também moraram em vários países, falam 4 línguas, mas a gente poder deixá-los, prepará-los para voar sozinho, né? Dar essas asas para que quando cheguem na universidade ou depois possam voar. Então, acho que é um aprendizado do dia a dia, mas eu gosto muito de ver diferenças entre eles e ao mesmo tempo dar essas asas para eles voarem. E como é que você equilibra o tempo? Porque assim, você é pai de 6, já vou chamar de 6 porque o Enzo está por aí. Você é pai de 6, você é CEO de uma multinacional tão importante como a PepsiCo. E você faz aí, eventualmente joga tênis, faz... Como é que concilia todo esse tempo? Porque a gente só tem um tempo ali, a gente só tem 24 horas no dia. É um desafio, assim, não vou aqui esconder, é um desafio. Foco, eu diria que é foco. Onde eu tô focado naquilo, né? No trabalho eu tô focado, na minha família eu tô focado. Pode acontecer no fim de semana, você ter que fazer alguma apresentação, alguma outra coisa. Acontece, mas normalmente, assim, à noite, o fim de semana, férias, para mim é super importante a gente poder recarregar as baterias em família, tá juntos, é chave. Então, para mim, esse foco é crítico. E o que eu digo sempre, né? Nós somos malabaristas, né? Com 5 bolas. Somos nós próprios, depois a nossa família, nossos amigos, nossa vida amorosa e o nosso trabalho. Então, essa harmonia, fazendo esse malabarismo com as 5 bolas, ela é muito importante. As 4 bolas, tem 4 bolas de borracha e 1 bola de cristal, que somos nós. Então, acho que o desafio é sempre da gente, nós próprios, né? Eu tenho a tendência, às vezes, de privilegiar os outros, me colocar em último plano, da gente poder também pensar em nós próprios e equilibrar e fazer esse malabarismo para ter a harmonia que traz a felicidade. Muito bem, tem que equilibrar mesmo, concordo totalmente com você. Você dorme bem, Alex? Eu durmo bem, assim, naturalmente tem noites mais difíceis, mas não tem nada... O que tira o seu sono? Não tem nada que me tire o sono assim. Eu, às vezes, posso dormir mais tarde, ou porque eu tô vendo uma série Netflix, ou lendo um livro, outros, mas não tem nada assim que tira o meu sono. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, ainda mais que você falou de série de Netflix. Você assistiu aquela série da Pepsi, da Netflix? Sim. E aí, o que você achou? Eu acho que é super legal da gente poder mostrar o que corre bem, os desafios, mas eu gosto muito, assim, Netflix, eu gosto de Amazon e vejo muitas séries, Billions, adorei, uma série que eu gostei muito, leio também, então acho que é muito legal, né? Hoje em dia a gente consegue ter acesso a tanta coisa. Sim. E a gente aprende muito de tudo isso, né? Para quem não sabe, aquela série da Pepsi, ela conta a história aí de um universitário de Washington que decidiu cobrar o prometido por uma campanha publicitária na qual os clientes podiam trocar, né, os rótulos por produtos. E ele acreditou, a Pepsi, na verdade, isso há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil, ela falou alguma coisa de comprar um avião, né? De comprar não, ela daria um avião para quem arrecadasse aí milhões aí de rótulos e teve lá o sujeito que ganhou um avião, né? Foi uma loucura. Exatamente. Escuta, você falou de livros, o que você gosta de ler? Eu, assim, livros de autoajuda acho legal. O meu último livro, assim, que eu li, o título em inglês, em português eu não conheço, mas é Discover Your True North, é do Bill George. É um livro sobre propósito. Eu não acho que ele não foi traduzido ainda para o português,
mas é um livro que nos ajuda a encontrar o nosso próprio propósito, e para mim me ajudou muito, porque assim, nessa nossa loucura do dia a dia, né, eu realmente percebo, e estando na Pepsi como uma empresa muito de operações, da linha de frente, que o meu propósito é ajudar as pessoas a atingir o seu máximo potencial. Numa vida integrada, né? Que não é fácil, né? A gente pode ter sucesso no trabalho, mas ter na vida pessoal e ser feliz. Então, esse livro me ajudou muito, é um livro que eu recomendo, né? Tem vários outros livros também, mas se eu pudesse falar de um livro, é Discover Your True North, do Bill George. Vamos voltar a falar de PepsiCo. Quais são os planos para 2024? Olha, a gente continuar inovando, é super importante. Sustentabilidade para nós também é algo bem relevante. A gente tem o PepsiCo Positive, né, de falar de agricultura regenerativa. Hoje nós já temos agricultura 100% sustentável, então estamos trabalhando em agricultura regenerativa. Dou um exemplo, na nossa fazenda de Quero Coco, né, com coqueiro, a gente fez um acordo com a Barrica Iboa, a gente está plantando agora cacau debaixo do coqueiro. Cacau precisa de sombra, então é um projeto que é bom pro terreno, né, para a terra, fértil. Os agricultores ao redor estão fazendo a mesma coisa, então é um projeto que cria agricultura regenerativa. Cadeia de valor, que é o segundo ponto, né? Cadeia de valor sustentável. Então a gente tem praticamente aqui veículos sustentáveis, veículos com gás natural, veículos elétricos. Esses veículos que vocês têm da base? Nós já estamos iniciando. Vocês estão fazendo uma transição? Estamos fazendo uma transição, então isso é super relevante para nós. Já temos mais de 100 veículos aqui que fizemos o pedido de veículos elétricos, veículos com gás natural. Então isso só vai se acelerar. A gente recicla também as nossas embalagens e faz com as embalagens tanto de salgadinho como de garrafa PET, baú de caminhão. Então isso é super relevante. Energia renovável, água, falamos, né, de reutilizar toda a água. Então a gente tem a fábrica de Itu, vamos ter a fábrica de Sete Lagoas, de Curitiba, com água, reutilizando toda a água com MBR. E eu diria diversidade, equidade e inclusão, porque essa jornada continua, né? Quais suas expectativas, agora como empreendedor também falando, para 2024 no Brasil? Olha, assim... Tá otimista? Eu sou uma pessoa otimista realista, tá? Então, assim, o que eu acredito... O que é um otimista realista? Eu acho que assim, você analisa o mundo, você vê que um país com a dimensão continental que o Brasil tem, né? Acima de 200 milhões de habitantes, com esse tamanho, não são muitos no mundo. Então, assim, as empresas realmente apostam no Brasil e é um país muito rico em recursos, na diversidade que nós falamos da população. Então, o Brasil, eu acredito que pode ter os seus altos e baixos e tudo, né? Esse ano a gente vai ter economia, em 2023, né? A gente tem a economia crescendo os seus 3%, mas independente do crescimento econômico, é muito rico de você poder escutar os consumidores e trazer inovação, tá próximo, porque 220 milhões, 210, né, milhões de habitantes, tem caminho aqui para muitos anos. Então, eu acredito que eu sou otimista por isso, porque trabalhei em países muito menores, mas quando você vê essa dimensão do Brasil, acho que ela nos motiva. Quando você vai para o Nordeste, vai para o Norte, vai para o Centro-Oeste, você vê aí oportunidades gigantescas de crescimento, que a gente tem que muitas vezes sair desse eixo Rio-São Paulo, né? Tem uma região que te surpreendeu no Brasil? Você que lida com 4 países, né, como você falou, dentro da PepsiCo, né, com tantas particularidades, com eventualmente produtos exclusivos para aquela região. Tem alguma que surpreendeu você? Todas elas de uma maneira ou de outra. Você tem a oportunidade de desenvolver produtos mais premium, talvez no Sul e no Sudeste. No Sul e no Sudeste, né? Mais premium. Mais premium, você tem a oportunidade de desenvolver embalagens de tamanhos diversos também no Nordeste, mas eu diria que cada região tem sua especificidade, como a gente comentou, e o nosso trabalho é poder ir adequando embalagem, inovação, sabores, fazer isso com velocidade e com uma escuta muito fina do consumidor. Eu acho que esse aqui é a beleza. E que esse é um trabalho que você, no primeiro bloco, você falou que você costuma fazer, né? Que é sair do escritório... Muito. Você tem uma sala dentro da sede? Ou... Não, eu não tenho uma sala. Você não tem uma sala? Não tenho. Assim, é uma coisa que nem eu nem ninguém, tá? Então, mas assim, aí você senta onde? Aonde tiver lugar. Você chega na empresa, na sede, onde tiver... Onde tiver lugar, eu sento. Assim, nós temos nosso escritório, tem 5 andares e
E a gente vai... Mas não é muito falatório no meio do... Não, tem salas de reunião. Naturalmente, quando a gente tem reunião, tem salas, mas eu não tenho um escritório meu e nem ninguém no comitê executivo. Assim, a gente prega muito para todos nós, a gente possa ter um espaço aberto e a gente senta onde tiver espaço, né? Então, é super legal isso. Cada andar tem suas especificidades, assim, marcas diferentes representando cada andar, espaços assim para salas de reunião, mas espaços abertos também para a gente falar com todo mundo, ter os famosos aqueles encontros com liderança e com pessoas da organização. Então, é muito legal, assim. Eu acho muito legal isso, sabe? Alex, quem são as suas referências na vida, na profissão, né, no trabalho? Você tem muitas referências? Olha, eu tenho, assim, minha família, eu devo dizer, e não é por fazer, mas, assim, um grande orgulho Eu tenho 2 exemplos, assim, da minha mãe e do meu pai. Minha mãe, psicóloga, humanas. Meu pai, engenheiro, números. Nossa, mano. E eu acabei sendo um contraste, né? Um contraste grande. Então, minha mãe foi morar na França, etc. Então, eu tenho uma mãe psicóloga, uma irmã psicóloga, uma esposa psicóloga. Estou bem assessorado. Caramba, você tá... Então, exatamente, você está assim, bem assessorado. Lado humano, me considero uma pessoa muito humana. Gosto de estar com pessoas, aprender, escutar. Quando você fala humana, também é questão de fé? Você é um homem de fé? Eu sou uma pessoa que sim. Eu sou uma pessoa que... Eu gosto de fazer o bem. Sabe, eu gosto de realmente poder contribuir, de fazer o bem e fazer as pessoas felizes, um pouco do propósito que a gente falava, né? De ajudar as pessoas a atingir o seu máximo potencial. E, ao mesmo tempo, com meu pai, que foi um engenheiro, uma carreira de engenheiro, aos 80 anos ainda trabalha. Então, eu fui uma fusão dos dois, do lado humano, do lado financeiro, com uma alma comercial e... Gosto de estar com pessoas, aprender, fazer um plano, desafios e ajudar o país, né, com sustentabilidade, com inovação, não só ajudar a empresa, mas a contribuir. A gente falou do Mover e da equidade racial no Brasil. São projetos Eu acho que as empresas têm uma função muito importante. Então, eu adoro isso na PepsiCo, é uma coisa de um DNA da PepsiCo, de contribuir com a sociedade, né, com as comunidades, com o planeta. Isso é muito legal. Você falou muito do pai e da sua mãe, né, que são referências aí para você. Você lembra de alguma lição que eles deram para você e que você levou para a vida toda? Pai e mãe? Olha, eu lembro da minha avó nisso. Minha avó, ela faleceu com 102 anos, né? Caramba! Ela é uma pessoa que... O que eu lembro dela, que eu sigo sempre, é o positivismo. Minha avó, ela teve câncer de pele, ela sobreviveu, ela teve 17 operações. E cada vez que ela ia para uma operação, algumas oportunidades eu estava do lado dela e ela sempre deixava, não, fica tranquilo, daqui a pouco eu já estou de volta. E ela viveu 102 anos e cada vez que você entrava na casa dela, ela, bem-vinda, gostava de ter pessoas, vai dar certo, acredita. E esse positivismo da minha avó, assim, ele fica dentro de mim, dentro da família toda. E você leva isso para você, do ser otimista. Dona Ema, incrível. Dona Ema. E vamos dedicar, não está mais aqui, evidentemente, vamos dedicar esse programa à Dona Ema. Alex, brigadíssimo pela presença aqui no Show Business, foi um papo muito legal para a gente decifrar, a gente conseguiu sim decifrar os bastidores aí, também os planos dessa gigante aí de alimentos no Brasil com marcas tão conhecidas, tão longevas para os brasileiros, né? Vocês acabaram de completar 70 anos de história no país. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. E olha, o Show Business de hoje termina aqui. Sempre muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Tchau, tchau. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.